paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Todo mundo feliz ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se essa palavra de hoje tivesse um tema, o tema seria: será que eu devo vir à igreja? Esse seria o tema. Para a gente falar sobre isso, né, a nossa responsabilidade, aquilo que Deus coloca no nosso coração, eu quero contar uma história rápida e simples antes de iniciar a palavra. Todo mundo aqui crê que Deus é soberano sobre todas as coisas? Sim? Que os planos de Deus para cada um de nós é perfeito? Todo mundo crê? Então, se vocês creem nisso, é porque esse encontro já teve marcado nos céus, não é verdade? Deus já preparou esse momento para cada um de nós e eu creio que nos céus esse encontro Deus já tinha visto. Nessa noite, com essas pessoas, está aqui quem deveria estar. Amém? Eu quero dizer para vocês que talvez o que eu conte para vocês é algo simples, mas para mim que faz muito sentido, porque hoje um filme passou na minha cabeça. A minha esposa, com apenas 15 anos de idade, ela entrou a primeira vez na igreja. Ela ainda era uma menina. E naquele dia ela recebeu uma promessa do Senhor. E quando a gente fala em promessa, muitas pessoas acham que as promessas elas chegam na nossa vida porque alguém entregou, porque veio da boca de um ser humano. E a Bíblia está cheia de promessas, né? A gente sabe por estudo que dentro desse livro existem mais de 8.000 promessas que estão disponíveis para cada um de nós. Mas a minha esposa, com 15 anos, recebeu uma promessa de Deus. E a promessa que ela recebeu veio dentro da palavra. Abre a Bíblia de vocês, por favor, no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 15. Josué 24, 15. Com 15 anos de idade, a minha esposa ouviu essa palavra. Está lá no finalzinho. Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. No finalzinho. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a palavra que ela ouviu com 15 anos de idade. Sabe o que aconteceu depois desse dia? Escuta isso, amados, é muito poderoso. 1 a 1. Ninguém ficou para trás. Ninguém ficou para trás. Uma menina de 15 anos levou a mãe para a igreja. A mãe se batizou, se converteu e está aqui hoje, minha sogra, assistindo esse culto. Depois ela levou o pai, que se batizou também, um homem de Deus, que cumpriu o bom combate aqui e hoje está na glória. E a gente um dia espera encontrá-lo de novo, né? Para glorificar o nome do Senhor. E aí ela não parou por aí. Deus foi usando a vida dela. A irmã dela estava pronta para ser uma bruxa. Ela cursou as escolas mais famosas de São Paulo e ela batia no peito e dizia: vocês vão ter que me aceitar, porque eu vou ser uma bruxa. E Deus usou a vida da minha esposa grandemente. Ela lutou com todas as forças que Deus colocou no coração dela. E a irmã dela também se batizou e hoje ela é uma ministra do reino e ela lidera um grupo de jovens na igreja. Casou meu cunhado, convertido, homem ímpio, foi para os caminhos do Senhor. Hoje é um ministro de louvor, lidera um grupo de levitas na igreja. E eu fui alcançado pela vida da minha esposa. Um homem ímpio, que destruía famílias, por vezes desacreditado, incrédulo, ateu,
E fui alcançado pela palavra de Deus, pela graça dele através da vida da minha esposa. Um a um, ninguém ficou para trás. E agora há pouco tempo minha filha, amém, filha? Também se converteu, se batizou. Por que eu estou contando essa história para vocês? Parece uma história comum, uma história que acontece na maioria dos lares cristãos, mas isso não é para glorificar o nome dela. Não. Isso é para glorificar o nome do nosso Deus. Esse testemunho que eu quero dar simples aqui é para inspirar e motivar vocês, a cada um de vocês, a não desistir de orar pela família de vocês. Quantas noites ela orou? Quantas noites? Quantas noites? Ainda quando a gente levava um modo de vida não cristão, eu acordava e ela orando 3 horas da manhã, com a cara na Bíblia. Deus usou ela grandemente para honrar e glorificar o nome dele, para cumprir o plano perfeito dele. E hoje, nessa noite, mais uma página desse livro está sendo escrita aqui, diante desse altar. Amém? Eu quero aproveitar esse momento, antes de entrar com tudo aqui na palavra, eu quero falar com os maridos que estão com a sua esposa aí. Olha para ela e agradece ela. Vocês não sabem o quanto que a esposa de vocês oram por vocês. Agradeça. Agradeça a sua esposa. Agradeça a você que tem uma mulher que ora, porque as orações dela são ouvidas para glorificar o nome santo, santo e poderoso do Senhor. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 18, no verso 22. Olha o que a gente encontra aqui. Essa é para os maridos, hein? Provérbios 18, 22, palavras de Salomão, diz assim: o homem, obrigado, meu irmão. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Amém? Te amo, bebê. Por que eu contei essa história para vocês? Como eu disse, se tivesse um tema essa palavra, a palavra seria: será que eu preciso ir à igreja? Aonde tudo começou? Dentro da igreja. Por que Deus alcançou a vida de cada um de nós? Era o plano perfeito dele? Sim, mas tinha que ser através de alguém. Alguém tem que entrar na brecha, não tem? Alguém tem que orar. E esse alguém tem que ser cada um de nós. Existem pessoas que só vão ser alcançadas por vocês, para cumprir o plano dele, não para glorificar o nosso nome, mas vão ser alcançadas pela vida de vocês. E a gente sabe quem é? Não, então a gente precisa entrar na brecha por essas pessoas. Esse tema que eu quero trazer essa noite é porque um dia eu também pensei assim, sabe? Eu não preciso ir na igreja para adorar o Senhor. Não, eu pensava assim. Eu dizia assim, lá aqueles homens, eles pregam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Eu dizia assim também, essas igrejas só querem pedir dinheiro. Por vezes, eu dizia, sabe o quê? Vivendo um modo de vida ímpio, totalmente contrário aos princípios de Deus, eu dizia: eu sou mais crente que muitos naquele lugar. Olha só. Será que tem alguém aqui essa noite que pensa assim? Será que em algum momento a gente já não pensou assim? Se tiver alguém que pensa assim, ninguém aqui vai te julgar, porque a gente consegue compreender. Eu acho que em algum momento nós todos pensamos assim. Mas eu espero que essa palavra possa te ajudar, amém? Eu espero de coração que o que a gente vai receber aqui dessa noite não seja uma palestra de autoajuda, não. A gente quer o quê? Ajuda dos céus, amém? Essa palavra aqui queime no seu coração, e se tiver qualquer resquício de mágoa, de dúvida quanto à igreja do Senhor, quanto a se reunir, quanto a estar aqui, prestar um culto intencional a Deus, que ele seja retirado do seu coração. Amém? Deixa eu orar pela palavra. Pai amado, santo, santo e poderoso Deus, Senhor. Nessa noite te pedimos, Pai, fala conosco, continua falando conosco.
através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Pai, me usa como instrumento, Senhor. Me usa como um canal de bênção nessa noite, para que eu possa trazer a sua palavra, não a minha. Para que eu fale tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas a sua palavra, para o seu nome ser glorificado. O homem não merece glória nenhuma, mas a ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Continue falando com cada um de nós, para que possamos ser edificados pela sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz e transformadora. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Será que devemos vir à igreja? O que vocês acham? A resposta é sem dúvida. Eu posso ser muito direto. Sim, sim, nós devemos vir à igreja. Não existe a igreja do eu sozinho. Eu costumo até falar que algumas pessoas já usam um termo assim, eu sou um desigrejado. Parece que virou uma coisa comum dizer isso. Não, eu não vou na igreja, mas sabe, eu adoro demais a Deus, eu cultuo Deus. Eu falo com Deus todos os dias. Ele está na minha vida, na minha casa. Sabe por que devemos vir à igreja? Devemos vir à igreja para prestar culto ao Senhor. Prestar culto ao Senhor. A gente está vivendo um momento onde a igreja está deturpando demais o significado do culto. Pessoas vão para fazer pedidos, pessoas chegam na igreja desesperada, usam as ofertas como barganha, as orações para pedir no altar. Esqueceram do motivo principal, que é adorar ao Senhor. A Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 13, a gente já vai ler, tá? Diz que Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Alguém sabe quem é esse homem? Quem era esse homem? Esse homem era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler? Abre a Bíblia de vocês, por favor, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13, verso 22. Quem achou, fala amém aí. Amém? Atos 13, verso 22. Atos 13, 22 diz assim, ó. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Que coisa linda, né? Imagina ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Se a gente ler lá nas Escrituras, Davi era o quê? Um exímio adorador. E o que significa a palavra exímio? Excelente, excessivamente bom, perfeito, primoroso, inigualável. Davi, um exímio adorador do Senhor. No capítulo 145 do livro de Salmos, depois se vocês quiserem ler na casa de vocês, ele exalta a grandeza da majestade de Deus. Quem que já leu aqui o livro de Salmos? Pensa que o livro de Salmos, o Black aqui é o nosso levita, né, Black? Como é que você compõe música? Compõe? Como é que você faz para compor uma música? Você pega a palavra de Deus e transforma numa canção, não é isso? Inspirado por Deus, né? O que é o livro de Salmos? É o contrário disso, não é? O livro de Salmos é um livro de cânticos, é um livro de canções que foi transformado num livro bíblico. A leitura de Salmos, ela enche o nosso coração. Se você ainda não leu, você deveria ler. Ali você vê como um adorador fala de Deus. Ele é um homem apaixonado quando ele fala de Deus. Ele fala cheio, né? Ele adora o Senhor. E por isso Deus o escolheu e disse: eu encontrei um homem segundo o meu coração.
Na Bíblia, lá no livro de Lucas, Jesus também traz uma mensagem muito importante para a gente. Vamos ver, Lucas, capítulo 4, no verso 8. Abra a Bíblia de vocês, Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, no verso 8. Amém? Todo mundo? Diz assim, ó. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. É agora que a palavra vai começar a confrontar vocês, amém? Como é o nome daqui? Confronto. Então vamos confrontar. Vocês estão preparados? É agora que começa o confronto. Olha o que Jesus disse. Adore somente ao Senhor. Esse versículo me fez pensar muito, e a gente consegue meditar. A Bíblia é tão rica que a gente é capaz de pegar um único versículo da Bíblia e meditar durante horas sobre isso. Sabe por que Deus diz assim, adore somente ao Senhor? Não parece óbvio? Não parece óbvio quando a gente ouve assim, adore somente ao Senhor. Mas por quê? Por que Jesus disse isso? Porque nós seres humanos, guarda isso, é muito forte. Nós seres humanos temos uma natureza. Na nossa natureza, uma necessidade. E a nossa necessidade é de adorar alguém ou alguma coisa. Por isso a preocupação de Jesus. Adore somente ao Senhor. Olha para a tua vida agora. Analisa por um instante. Vou dar um tempinho para vocês pensar enquanto eu tomo uma água aqui, tá? Pensa na sua vida. Quem você tem adorado? Eu falei que ia confrontar essa palavra, né? Quem verdadeiramente você tem adorado? Deus? Será que cada um de nós tem adorado somente a Deus? Jesus foi muito claro e específico. Adore somente ao Senhor. Quem a gente tem adorado? Analisa. Só existe 2 tipos de adoração. 2 tipos de adoração. É forte isso. Ou você adora o Senhor, ou você está adorando o diabo. Qualquer outro tipo de adoração, você está adorando o diabo. Não existe em cima do muro. Ou você adora o Senhor, ou você adora o diabo. Esse versículo que a gente acabou de ler aqui, Lucas 4:8, vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Deixa aberta aí. Em Lucas 4:8, foi a resposta que Jesus deu ao diabo quando ele ofereceu todos os reinos da terra. E quando o diabo oferece ali no monte a Jesus todos os reinos da terra, ele ofereceu em troca do quê? De adorá-lo. Ele queria apenas uma adoração e ele entregaria tudo a ele. Para a gente ter certeza se isso está realmente na Bíblia, vamos ler o verso 6 e 7. Olha só. O verso 6 e 7. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, eu lhe darei tudo, se me adorar. A gente está falando se nós devemos vir à igreja, não é? Se a gente não vem à igreja prestar um culto intencional, quem a gente tem adorado? Por que a gente vem à igreja? A gente sai de casa, a gente se arruma. A gente chegou aqui numa terça-feira. Vocês decidiram estar aqui. Foram atraídos pelo poder do Espírito Santo, que tocou a vida de vocês, que escolheu, que separou vocês, que já conhecia cada um de vocês antes da formação do mundo. Para quê? Para prestar culto intencional a Deus. E se você não está aqui, o que você está fazendo? O que você vai estar adorando? Sabe por que a minha preocupação de trazer esse tema?
para que você não seja seduzido pelos manjares do mundo. Quando eu vejo pessoas que adoravam ao Senhor, sentados na cadeira, louvando, lendo a Bíblia, adorando, e se afastam da igreja, a gente vê ela tendo uma vida ímpia, sem perceber, ela volta a fazer tudo de novo. Não é verdade? Tudo de novo. Começa a percorrer os mesmos caminhos. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de adoração. E se a gente não estiver aqui, igreja, adorando ao Senhor, a gente vai estar lá fora, adorando qualquer coisa que não for Deus. O diabo é muito astuto. Muito astuto. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece aonde ele pode nos enganar. E onde que ele vem? Ele vem naquelas propostas sedutoras, né? Naquilo que encanta os nossos olhos. Ele vem com sempre algo embalado para presente, que vai alimentar o nosso ego, que vai nos envaidecer e que vai nos levar para longe de Deus. E por que o diabo é especialista nisso? Porque ele mesmo, o próprio diabo, foi o quê? Seduzido por sua ganância. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele queria o quê? Ser adorado. Tão audacioso que ele era, ele queria o quê? Construir um trono acima do trono de Deus. Olha só. Ele queria construir um trono acima do trono de Deus, para ser adorado. Abre tua Bíblia aí, vamos ler. Em Isaías, lá nos profetas. Isaías, capítulo 14. O verso é o 13 e o 14. Isaías 14, 13 e 14 diz assim: Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Quem aqui está vindo na igreja, mas por algum motivo deixou de vir? Tem alguém? Que está vindo na igreja, algum motivo deixou de vir. Não precisa se expor. Não é essa a intenção. A gente não quer expor a tua vida. Mas eu quero falar com você. Se estava vindo na igreja e por qualquer motivo você deixou de vir, olha para a tua vida. Vigia agora o teu coração, verdadeiramente. E responda para você mesmo, por que você deixou de vir à igreja? Por que você deixou de congregar? O que roubou você de Deus? Todos os dias, guarda isso. Todos os dias o diabo vai tentar roubar a sua adoração. Vou mais longe. Todos os dias, cada um de nós é roubado um pouco de Deus. Todo dia. Quanto tempo você passa no celular? 2 horas? 3 horas? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você passa assistindo série na Netflix? Quanto tempo? Entretenimento é bom? É bom. Não é pecado. Mas o quanto você tem se dedicado a isso e o quanto você tem se dedicado a ler a palavra. Quanto que o Galego vem falando para a gente, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. No grupo, né, do WhatsApp, né, Galego? Você está lá todo dia incentivando e o pessoal está fazendo uma leitura diária, tem um grupo. Quem está no grupo aí do Galego do WhatsApp? Está todo mundo com a leitura em dia? Não? Você vê, porque às vezes a gente é roubado e não percebe. Porque você está fazendo a leitura da Bíblia ali no grupo e de repente sobe uma mensagem, não é? E aí você desvia, e você é roubado. Todo tempo a gente é roubado. Sabe por que a gente é roubado? Pelo trabalho. O trabalho nos rouba de Deus. Acabamos de falar, falta de tempo. A gente não acha tempo.
Eu nunca vi a gente viver numa geração onde todo mundo tem pressa. Eu não consigo falar com ninguém 5 ou 10 minutos sem a pessoa não pegar o celular, sem atender uma ligação, sem parar, sem olhar no relógio. Às vezes a gente se constrange. Está todo mundo com pressa. Ninguém consegue entregar as tarefas, mas está com pressa. Por quê? Está administrando mau tempo, está sendo roubado. Existem pessoas que estão sendo roubadas por seus relacionamentos. Não acredita? Às vezes o cônjuge não quer que você está na igreja. Eu recebi mensagem no meu Instagram esses dias, de uma mulher dizendo assim: Michael, meu marido só pensa em orar e ir para a igreja. Eu falei: amém, glória a Deus. Não reclama não. Eu recebi uma mensagem antes falando: Michael, meu marido não sai do bar. E a outra estava reclamando que não saía da igreja. Eu falei: amém, não reclama que ele não sai da igreja, vai com ele. Às vezes o cônjuge não concorda. E você precisa ser o quê? O sal da terra para ele, a luz do mundo. Você precisa apresentar um Cristo irresistível para o teu cônjuge, para o teu marido, para a tua esposa. Às vezes você está sendo roubado pelos filhos. Pelos filhos. Dá trabalho, né? Ter criança pequena. Dá trabalho. E às vezes você não quer vir para a igreja, por quê? Porque não quero deixar ela no ministério infantil. Às vezes você está sendo roubado, sabe por quê? Por dinheiro. Ou a falta, ou porque tem muito dinheiro. Olha só. Você está sendo roubado pelo seu trabalho, por falta de tempo, relacionamento, o cônjuge, filhos. Você está sendo roubado por tantas coisas que você orou pedindo para Deus. Já parou para pensar? Você orou pelo teu emprego. Aí ele te entrega, te abençoa. Você para de vir na igreja. Você orava pelo seu relacionamento, para que tudo acontecesse dentro do plano perfeito de Deus. Então ele te abençoa com uma esposa, com um marido. E isso está te roubando de Deus. Quantas pessoas aqui oraram por filhos? E aí quando você tem filho, você deixa de vir à igreja. Quantas pessoas oraram para que tivessem uma vida financeira melhor e Deus abençoou? E agora você prefere fazer alguma outra coisa que não é vir na igreja. Cada um de nós já fomos abençoados em alguma área da nossa vida, pela graça divina de Deus. E aí eu quero te perguntar nessa noite, será que depois que Deus abençoa a gente, Ele não é mais digno da nossa glória? Não é digno do nosso louvor e da adoração? Então a gente só veio o que aqui? Pedir ao Senhor? Quem é o único que é digno de toda a honra e glória? Quem? Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 4:11. Eu não sei qual é a versão de vocês, eu estou usando a NVT, tá? Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim, ó: Tu és digno, ó Senhor, o nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque as criaste, segundo a tua vontade. Sabe que a gente se esquece, igreja? A gente se esquece que todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que estamos tendo através das bênçãos e da graça do Senhor, só aconteceu porque é a vontade dEle. É só porque é a vontade dEle. Você tem um emprego legal? Glória a Deus. Foi Ele que te colocou lá. Amém? Se você comprou um carro maneiro, legal, glória a Deus. Foi Ele que te deu. O teu marido, a tua esposa, só está com você porque Ele te deu. Guarda isso. Nós não somos donos de nada. Nós somos meros passageiros, meros mordomos aqui nessa terra.
Estamos aqui para servir, mas por vezes esquecemos disso. Nós estamos vivendo somente aquilo que Deus permite a gente de viver. Nem mais e nem menos. Amém? É tudo por Ele, é tudo para Ele. Não é nada sobre nós. Mas talvez você esteja ouvindo essa pregação e aí no seu coração você diz assim: mas esse não é o meu caso. Eu não me vejo em nada disso que você falou até agora, Michael. Então talvez o seu motivo seja outro. Talvez você ia numa igreja, mas quando você chegava lá, as pessoas olhavam estranho para você e você se sentia rejeitado. Alguém já passou por isso? Eu passei várias vezes. Já passou, Galegão? Não. Você nem percebe, né? Eu já passei. Será que alguém já viveu isso? Primeira vez que eu entrei numa igreja, minha esposa me levou. A igreja era Deus é amor. Totalmente tradicional. Nós entramos, ela falou: você vai para o lado direito, onde sentam os homens, e eu vou para o lado esquerdo, onde sentam as mulheres. Não pode ir sentar perto. Todo mundo de paletó e gravata, e chega eu, com dread no cabelo. Mais maloqueiro do que isso aqui. Hoje eu estou versão 4.5 turbo. Pensa num cara esquisito. Mais ao quadrado. E aí ela foi acalmando meu coração. A primeira coisa que ela falou para mim: Deus não te vê como os homens vê. Você não está aqui por causa de ninguém. Você está aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor. Olha o que Jesus disse. Abre a tua Bíblia aí. João. Livro de João, no capítulo 6. Evangelho de João. Capítulo 6, versículo 36 e 37. João 6, 36 e 37, palavras de Jesus escrito pelo apóstolo João. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Essa foi a palavra que queimou no meu coração. Quando eu li esse versículo, peraí, deixa eu ver de novo. Olha o que está escrito aqui. Aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais o rejeitarei. Por que nós estamos aqui? Porque o Pai nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos escolheu. A nossa carne queria estar aqui? A gente queria estar fazendo qualquer outra coisa, né? Cadê o Jonathan? Não viu o Jonathan aí hoje? O Jonathan não veio, né? Está doente? O Jonathan é um menino que ele está todo culto aqui. Toda a arena está lá. Que hora que ele acorda? 3 da manhã. E ele está aqui, e ele está lá. Primeiro que chega, né? Um dos primeiros. Aqui ele está ajudando aqui na casa, né? Na igreja, não está? E é um dos últimos a sair. Você acha que a carne dele queria? Quando o Galego foi no podcast, ele estava junto. Que hora que a gente saiu de lá? Sei lá, 1h da manhã, não era? E 3 horas ele estava em pé. A carne dele queria estar lá? Não. Queria estar na casa dele. Mas ele estava lá. Porque ele entendeu essa palavra. Aquele que Deus traz. Jesus diz: eu não rejeitarei. Deixa eu falar algo mais forte para vocês agora. Para de buscar aceitações de homens. E essa palavra eu quero que você leve para fora daqui, na sua vida. Para de buscar aceitação de pessoas. Para de querer aplauso. Para de buscar elogios para si mesmo. Para. A gente leu aqui, Jesus disse. Vou ler de novo. Aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais o rejeitarei. Muitos ainda querem vir na igreja e querem ser aceitos. Presta atenção nisso. A igreja é lugar de adoração.
culto a Deus e não culto a homens. Você não precisa ser aceito por ninguém, porque Jesus já te aceitou, amém? É Ele que já te aceitou. Não importa. Não carregue isso. Escuta isso, é muito forte. Quando você quer que as pessoas te aprovem, quando a gente tem essa necessidade que as pessoas têm que gostar de mim, eu quero que todo mundo me aceite, agora vai doer, hein? Você está sendo o seu próprio Deus. A gente nunca viveu uma sociedade tão egocêntrica e tão hedonista. É assim que fala, né, galera? Hedonista, né? Como nos últimos tempos. Egocêntrica, que só pensa nele, só olha para ele. Ele é o centro das atenções. Hedonista, que só quer prazer para si. É o meu prazer que importa. Existem alguns outros motivos que às vezes também nos afastam da igreja. Isso eu já ouvi várias vezes isso. É comum pessoas pararem de vir à igreja porque eu não gosto da palavra. Você não gosta da palavra? A gente só vem aqui por causa da palavra. A gente vem aqui para aprender a palavra. O que você tem que gostar é da palavra. A gente vem aqui para adorar o Senhor. A gente vem aqui para louvar, adorar. Mas a gente vem aqui para aprender a palavra. Eu ouço assim, eu não gosto da palavra daquele pastor ou do preleitor, porque eu acho que ele é um pouco duro demais, sabe? Acho que falta amor. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que o evangelho verdadeiro, ele te confronta. Amém? Quem acredita nisso? O evangelho verdadeiro, ele vai te confrontar. Não tem outro jeito. Cadê o painel? Está escrito aqui? Não, né? Mas todo mundo sabe. Confronto. O verdadeiro evangelho, ele vai te confrontar. Pastor Anderson Silva, né? Grande irmão nosso. O que ele costuma dizer sempre? Saiu chateado do culto? Amém. Não é assim? Não é? Você veio aqui e foi embora feliz? Tem alguma coisa. Ele fala assim. Se você veio aqui e ficou chateado, a palavra te feriu, então esse culto foi bom. Eu confesso que quando eu vi isso a primeira vez, chegou esquisito para mim. Mas eu meditei. Falei, é verdade. Porque se algo me chateou, que está escrito na palavra, é porque eu preciso ser transformado. A gente está escutando alguém pregar a palavra para nós, e ela te confrontou, amém. Olha para isso. Sabe aquele culto que alisa a tua cabeça? Que o pregador só fala assim, Deus ama a tua vida, Deus aceita você como você é. Você não precisa mudar nada, porque Jesus aceita você exatamente como você é. Vem para a igreja, que na sua vida só vai ter bênçãos. Olha, posso ser sincero? Eu queria te dar uma boa notícia, mas se é essa boa notícia que você quer, eu vou te dizer, isso não vai acontecer. Foge desse lugar. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida de confrontos. A gente é muito pecador, gente. A gente peca todo dia. Meros pecadores. A vida de cristãos, temos bênçãos? Sim. Somos alcançados pela graça do Senhor? Sim. Mas não são só bênçãos. E aí um dia me perguntaram, mas por que? Se você leva uma vida dentro da palavra, por que a vida do cristão ela não é só de bênçãos? Porque senão a gente não cresceria. Onde a gente cresce? Na adversidade. A gente cresce nas lutas. Quem já enfrentou luta aqui? Todo mundo? Alguns ainda estão nela, né? Na batalha diária, não é verdade? Todo dia uma luta. Mas para pensar.
Todas essas lutas que vocês já passaram, essas lutas que vocês estão passando, elas te deixaram como? Mais forte ou te deixaram mais fraco? A gente não fica forte. Cadê o Toreto? Olha lá o Toreto. Toreto da musculação. Como é que você ficou cascudo, mano? É fácil treinar? Não é, né? Não é todo dia na batalha? Não é uma luta diária por um objetivo? Todo dia você não vai ficando mais forte? Sabe como eu chamo as batalhas do cristão? Musculatura espiritual. Quando alguém fala para mim assim, Michael, eu comecei na igreja e a minha vida está de ponta cabeça. Sabe o que eu falo? Glória a Deus. Eu não tenho nem dó. Eu falo, ainda bem, Deus está mexendo. Michael, estava tudo bem. Eu comecei na igreja, virou um rebuliço. Falei, amém, Deus está tirando o que não era dele, está te trazendo um novo, vai te transformar, vai te forjar, vai te preparar para algo maior na sua vida. Essa área que você está sendo trabalhada, vai amanhã. Deus vai usar a sua vida para ajudar outra pessoa. Quem é que pode ministrar na vida de alguém sobre droga? Aquele que Deus tirou das drogas, não é? Quem que pode ministrar sobre casamento? Aquele que passou um processo de restauração no casamento. E assim sucessivamente, Deus vai te usar na área que você precisa ser forjado. Vai criar casca, musculatura espiritual. Para quê? Para que você seja usado na obra. Se você vem para o culto, o pastor, o preleitor, prega a Bíblia. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus. E mostra aqui nas Escrituras que você merecia estar morto por causa dos seus delitos e pecados. Você fala todo culto isso, não é? Por quê? Porque é o que a gente merecia, não era? A gente merecia estar aqui? O que a gente merecia? Estar morto. Porque um dia estávamos, né? Um dia nós estávamos mortos. Se o pastor fala isso para você, você merecia estar morto. Se o pastor disser assim para você, ó, Deus não te aceita como você é, não. Posso te dar uma dica? Fica nesse lugar. Fica nesse lugar, porque é esse evangelho que vai transformar você, não tem outro. É esse. Esse é o evangelho que vai te transformar. Para você saber quem é você, um pecador, que precisa ser transformado, que precisa ser achado. Existem pessoas que ainda não foram encontradas. Entraram por aquela porta, mas Jesus não achou. Mas está no caminho de ser encontrado. E quando Ele te achar, você vai ser tomado de uma graça. De uma graça irresistível. E é através dessa graça que você vai conseguir ter transformação na sua vida. Porque por nós a gente não consegue. Então busca esse lugar que vai te confrontar. Amém? Eu acredito muito que esse é o evangelho que ele deveria ser pregado em todo lugar. Não esse evangelho de facilidades que a gente vê por aí. O evangelho que a gente brinca que é batido com leite moça, que fica docinho para tomar. Que gostoso. Que palavra doce é essa? Vocês acham que Jesus, quando pregava, quando ele falava, ele era doce? Ele era amoroso. Mas a gente consegue falar algo duro com amor, não consegue? Vocês estão conseguindo ver amor na minha palavra ou não? Tô muito duro? Não? Eu quero pregar com amor, mas de forma dura, contundente, para você se observar. Jesus fazia isso. Abre tua Bíblia aí, Mateus, capítulo 12, vamos ver? Mateus 12, o verso 33 até o 35. Deus é tão maravilhoso que eu estou conseguindo enxergar sem óculos. Ó. Amém? Amém. Essa hora aqui era para estar tudo embaçado. Deus é bom, né?
Mateus 12, 33 até o 35. Vamos ler? Amém? Todo mundo achou? Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Olha agora. Raça de víboras. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Raça de víboras foi pesado, não foi? Ele estava errado? Não. Ele estava certo. Talvez a gente se chateia porque o irmão não cumprimentou a gente, né? Na igreja. Não é verdade? Porque não respondeu o zap. Raça de víboras. Amados, sabe qual é a nossa natureza? A gente precisa entender quem a gente é. A gente só consegue transformação real quando a gente entende quem a gente é. A nossa natureza é de depravação total. A nossa natureza ela é má. Nós, longe de Cristo, nós não somos ninguém. A gente só vai pensar em fazer o mal. Eu sei quem eu era antes de Jesus. Antes de Jesus me alcançar, eu sei quem eu era. Eu sei quais eram os meus pensamentos. Eu sei o que eu era capaz de fazer. Eu não conseguia tomar boas escolhas, boas decisões, não. Nenhum de nós podemos, longe de Cristo. A gente não tem força em nós mesmos. A nossa natureza sempre vai buscar o pecado todo o tempo. Guarda isso. Nos afastar de Deus e do convívio do corpo de Cristo, que é a igreja, é o mesmo que caminharmos de olhos fechados para o abismo. Igreja, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Existem muitas pessoas cegas e surdas caminhando para a morte, caminhando para o inferno, que precisam ser encontradas. E a gente tem que ser alcançado para alcançar todo mundo lá fora. Para que um dia o confronto aqui esteja pequeno. Para que a gente consiga lutar isso aqui, não para a nossa glória, não, para a glória dele. Para que a gente possa povoar os céus. Por isso é tão importante a gente estar aqui. Porque é aqui que a gente vai ser confrontado. É aqui que a gente vai ser transformado na palavra. Pela graça do Senhor. Amém? Efésios, capítulo 2, vamos ler? Efésios 2, carta aos Efésios, apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 2, vamos ler o verso 4 e 6. Olha como isso é importante. Efésios 2, 4 e 6 diz assim, ó. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Jesus nos encontra e a gente é alcançado pela graça dele. E por que a gente tem que ter isso muito em mente? Porque por nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça dele nos alcançar lá fora, por livre e espontânea vontade, nenhum de nós estaríamos aqui. A gente precisa entender a nossa natureza. E por que é importante estar aqui reunido como igreja? Porque nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros desse corpo. Nós sozinhos não somos o corpo de Cristo. Nós somos partes do corpo de Cristo. É fácil da gente entender.
Cada um de nós é um pedacinho desse corpo. Imagina agora no teu corpo, se você tira um braço fora. Ele vive fora do corpo? Nós, fora da igreja, somos esse braço fora do corpo. A gente não sobrevive. Longe do corpo de Cristo, o que acontece? Morremos. Não tem como estar vivo. Mas, Maicon, você falou tanta coisa aqui, e ainda assim, não é isso. Talvez essa palavra ainda não falou com você, mas talvez vai falar agora. Talvez suas desculpas, vamos falar assim agora, suas desculpas sejam outras. Por que eu falo a palavra desculpa? Porque a gente tem tanta desculpa para não estar aqui, não é verdade? Não tem? A gente tem muita desculpa. A gente tem mais de 1 milhão de desculpa para não estar no culto. Mas só um motivo para estar. Adorar ao Senhor. Talvez você diga assim, ó. Aqui a maioria de vocês congregam na Livres aqui ou não? Ou outras igrejas? Ou talvez só aqui, né? Mas alguns de vocês na Livres, né? E aí, quando que a Livres se reúne aqui? Domingo. E aí, qual que é a desculpa? Ah, mas eu só tenho domingo à tarde. Poxa, domingo ir na igreja, eu trabalho de segunda a sábado, e domingo na igreja não. Talvez você diga assim, ó. Eu não tenho roupa para ir na igreja. Quem que já falou isso? Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa para ir na igreja. Outros dizem assim, eu não posso contribuir na obra. Como é que eu vou chegar lá de mão vazia? Eu não tenho como ofertar na casa do Senhor. Então eu prefiro assistir lá pela internet. E várias outras desculpas. Várias outras. A gente arruma diversas desculpas. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Se Deus te convidasse para vir aqui, todo domingo, participar de uma festa. De uma festa que Ele preparou para você, para mim, para todos nós. Será que alguns desses itens que a gente falou, ou de outras desculpas que vocês têm, te impediria de vir aqui, sim ou não? Qual que é a desculpa que você daria para não estar na festa de Deus? E agora? Será que você recusaria o convite de Deus? Deus está te convidando para uma festa. É todo domingo. E agora? Será que a gente tem desculpa? Vamos ler? Abre tua Bíblia em Lucas. Olha o que fala. Evangelho de Lucas. Olha que poderoso isso. Lucas no capítulo 14, quero ler para vocês o verso 15 até o 24. Já estou correndo para o final, tá? Lucas 14, do 15 até o 24. Olha que mensagem. Todo mundo? Amém? Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: ei, venham, o banquete está pronto. Mas a todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço-me que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas, becos da cidade, e convide os pobres e os aleijados e os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente.
Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e juntas as cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará o meu banquete. Que forte isso, né? Que forte isso. Aceite o convite de Jesus. Jesus está convidando. Jesus está chamando. Jesus está batendo a porta. Aceite o quanto antes o convite de Jesus. Será que até quando, gente, a gente vai continuar recusando o convite de Jesus? Jesus está convidando para o banquete. Amados, guarda isso. Vou falar com muito amor isso para vocês. Vai chegar um tempo, guarda isso. Vai chegar um tempo, vai chegar um dia em que as pessoas vão implorar para ouvir a palavra do Senhor. As pessoas vão implorar para ouvir a palavra do Senhor. E não terá mais ninguém para pregar. Quem sabia disso? Está na Bíblia. Vamos ler? Abre lá, Amós. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Olha como isso é forte. Amós é um dos profetas menores, né? Um pouquinho para frente de Isaías, vai, a gente espera. Amós 8, verso 11 e 12. Roscou aí, galego? Não. Quem achou, fala amém aí. Amém. Amós 8, verso 11 e 12 diz assim: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre toda a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca, olha só, da palavra do Senhor. E o final: mas não a encontrarão. Isso é uma profecia. Vai acontecer. Pessoas desesperadas querendo estar aqui. E onde está a igreja? Para onde eles foram? Hoje você escolhe vir ao culto. Amanhã você vai querer vir e não vai poder vir. A igreja será perseguida. A gente já está correndo para isso. Isso já está acontecendo. E existem alguns países que os cristãos, nós cristãos, né, já estamos sendo proibidos de cultuar, de se reunir. Aqueles que são achados se reunindo, em alguns lugares já estão sendo mortos. E a gente tem a oportunidade de decidir se eu vou ou não na igreja. Vocês entendem o que está acontecendo? Acho que hoje eu não vou. A Bíblia é um livro tão poderoso que ela já foi, tá? Isso é real, estatística real. Ela é proibida em 22 países. 11% do planeta Terra não pode ter um exemplar como esse. E você sabe o que a gente faz, às vezes? Deixa ela aberto lá no Salmo 91. Não é assim, em casa? A Bíblia não é um amuleto. Ela não traz sorte. Isso aqui, a Bíblia, o livro não é sagrado. O sagrado é o que está aqui dentro. As escrituras é sagrada. Na sua casa, na estante, não vai resolver nada. No máximo, decorar a tua sala. No máximo. Mas aberta, sem você ler, nada. Países como Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Irã, Arábia, Maldivas, China, Vietnã, Catar e aí vai. Todos esses lugares já existem cristãos que estão sendo mortos pelo simples fato de ter um exemplar desse em casa. Para finalizar agora, vir à igreja, fazer o quê? Prestar culto a Deus. Para isso, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, em louvor, em oração, na palavra.
Vir à igreja é amor, é dedicação, é reconhecer a Deus como o Senhor das nossas vidas, o único a quem a gente deve adorar. Quando cultuamos a Deus, mostramos que Ele é o quê? O nosso único Deus. E mais nada toma o lugar dele. Cultuar é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada, nem ninguém como Deus. Somente Ele merece toda a nossa adoração. Então não permita, amados, não permita que nada, nem ninguém afaste você de estar em comunhão aqui com os irmãos. Sabe, ande com pessoas que procuram a mesma coisa que você. Eu tive a feliz e grato presente do Senhor de encontrar o Galego. Deus nos aproximou, nos trouxe para perto. E como eu estou aprendendo com você, Galego, obrigado, meu irmão. Como é bom estar caminhando com você, com cada um de vocês. Como a gente tem aprendido junto, a gente precisa aproveitar isso. Cada instante. A gente esteve na casa do Galego quinta-feira passada e ele disse assim, o que a gente presenciou hoje aqui não volta mais. Aquele momento ele era único. Sabe esse culto que está acontecendo aqui agora? Ele não volta. Quem não veio, não assistiu, perdeu. Quem estava aqui, presenciou, viu. Só que a gente sai com a lembrança e ele não volta mais atrás, não volta no tempo. A gente precisa viver cada momento como único e como último, porque a gente nunca sabe quando Deus vai nos chamar para a glória. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. E aí a gente vai falar, poxa, eu podia ter ido no culto, eu podia estar com os meus irmãos e eu não estava. Ande com pessoas que busquem a mesma coisa que você, porque nós somos uma grande família que a gente tem um único objetivo. Primeiro, adorar o Senhor. E segundo, povoar os céus. Amém? Povoar os céus. Busque conhecer a Bíblia, para que você tenha conhecimento da palavra, para que você não seja enganado, para que você tenha e possa tomar boas decisões. Permita que a palavra de Deus cause impacto na sua vida, para que Deus te encha com o verdadeiro evangelho. A gente precisa aprender o que está escrito aqui. Não tem outro jeito. E eu oro para que, por intermédio da graça irresistível, para a graça eficaz de Deus, que cada um de vocês receba o Espírito Santo. E pela obra de vocês, que não é por merecimento não, mas nós somos cristãos e nós precisamos apresentar obras, porque a árvore ela é conhecida pelos frutos, amém? Então, através das nossas obras, as pessoas reconheçam a real transformação na tua vida, para que através da sua vida outras pessoas sejam impactadas também. Eu oro para que na face de cada um de vocês, amado, cada rostinho de vocês, possa refletir Jesus todos os dias. Para que o nome de Deus seja glorificado, não o nosso. Mas que as pessoas lá fora reconheçam, olhem para a gente e falem, ei, aí vai um verdadeiro adorador. Ei, ali vai um verdadeiro cristão. Ei, ali vai uma verdadeira cristã. Não para nossa honra e nossa glória, não, mas para a glória dele. Para que o nome dele seja glorificado. Que todo o joelho se dobre e que toda a boca diga, ele é o verdadeiro Deus. Amém? Glória a Deus. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Uma noite abençoada, viu? Foi muito lindo estar aqui com vocês essa noite. Obrigado.